A Câmara decidiu, a jato, as mudanças no projeto que altera regras eleitorais. O texto aprovado prevê exceções ao limite de gastos de campanhas, estabelece itens nos quais podem ser usados recursos do fundo partidário, define critérios para análise de inegibilidade e autoriza o retorno da propaganda partidária semestral. A matéria será enviada à sanção presidencial. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Carlos Sérgio Barros. Dr. Carlos Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco para a gente destrinchar essa situação. Essas mudanças desse texto que foi aprovado bem rapidamente, eles são... A gente tem que ter assim, uma certa atenção ou é alguma coisa que já vinha sendo desenhado e a gente tem que estar acostumado com o que está acontecendo? Eu não considero que tenha havido nenhuma grande novidade, né? A propaganda eleitoral partidária retorna, eu penso que essa é a decisão até mais significativa, porque quando criaram o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas, eles decidiram, não vamos mais ter propaganda partidária. Acabou voltando a propaganda partidária, tem muita gente que questiona, muita gente que critica e que vão ter muitas inserções nos comerciais na televisão, mas Eles viram a política meio enfraquecida, seria essa a conotação? Eu entendo que nós vivemos numa sociedade, a atividade política é fundamental, a ocupação dos espaços nos meios de comunicação é muito importante. Eu, como advogado eleitoral, eu jamais poderia imaginar que não seja benéfico para a sociedade a maior discussão política possível, inclusive ocupando todos os canais, inclusive os meios de comunicação de massa, rádio e televisão. Essas regras eleitorais têm prazos, né? Eles têm que correr contra o tempo, acho claro, que é por isso não houve tanta discussão? Claro, na verdade não houve essa questão da retorno da propaganda partidária, há uma flexibilização. A Câmara dos Deputados pretendia uma reforma um pouco maior. O Senado acabou restringindo mais apenas a manutenção do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, que não é nenhuma novidade, que já houve na eleição de 2018, mas a Câmara acabou retomando algumas mudanças, como algumas flexibilizações com a utilização de recursos do fundo partidário. Agora, os gastos, o fundo partidário poderá ser usado para pagar advogados, contadores, não mais em qualquer ações de interesse do partido, mas aquelas concernentes a candidatos eleitos ou não eleitos e que tem alguma coisa a ver com o processo eleitoral. Muda muita coisa do que não era. Não considero tantas essas mudanças, não considero que isso seja uma coisa muito significativa. O argumento é de que também há uma mudança de que os gastos com advogado e contador poderão não obedecer o limite de gasto das campanhas. Essa é uma mudança importante. Hoje as campanhas têm, toda campanha no Brasil, o TSE vai baixar uma resolução dizendo quanto pode gastar para vereador, para prefeito, nas cidades tais e tais. E há uma flexibilização dizendo que, olha, os gastos com advogado e contador, eles não entram nesses gastos de campanha, nesse limite, teto de campanha. Isso para não inviabilizar o direito de defesa. Às vezes, tem uma campanha para vereador aqui no interior do Maranhão, o limite de gasto de cada candidato a vereador é R$10 mil. Se o vereador sofre uma impugnação na sua candidatura, ele vai gastar esses R$10 mil com o advogado. Às vezes, o advogado cobra bem mais caro do que os R$10 mil para fazer a defesa. Então, ultrapassa o limite de gastos. Então, essa flexibilização, ela tem um certo sentido, né? Esses gastos, a gente tem aqui a informação do projeto de lei do orçamento para 2020, enviado já pelo governo Bolsonaro, que destina 2,54 bilhões para as eleições municipais. Em relação ao pleito de 2018, eram apenas 1,72 bilhão. Teve um aumento aí de 48%. Não, mas eu acho que não está aprovado isso ainda. Na verdade, o que eles decidiram foi manter o fundo eleitoral e a perspectiva é que seja no mesmo valor das eleições de 2018. Então, não há essa definição do valor exato só quando votar a proposta orçamentária. Para o ano de 2020 é que vai ser definido realmente qual é o valor. O provável é que fique no valor equivalente ao que foi no ano de 2018. Esse é um certo entendimento que há no Congresso Nacional com relação a isso. E é claro que muitos dos políticos queriam aumentar esse valor. Claro. Então você vê, poxa, 1,7 bilhão, isso é muito dinheiro, e é muito dinheiro realmente. Mas o Brasil, teremos em 2020, 200 mil candidatos. Não acredito que são 5 mil municípios. Você tem, vai ter 30... quantos candidatos para o município? Então, 50, 60 candidatos em cada município médio. Então, você vai ter 150 mil, 200 mil candidatos nas eleições de 2020. Se você for dividir esse 1,7 bilhão por 200 mil,
vai dar aí uma média de 6 mil, 7 mil reais para cada candidato no país inteiro fazer sua campanha, né? É claro que essa foi uma opção do legislador, que acabou com o financiamento por pessoas jurídicas. Não pode mais empresas doar para candidato, então teve que se criar o Fundo Especial de Financiamento com recursos públicos. Para que isso? Para tentar, o argumento é de que isso permite uma maior igualdade entre os candidatos, porque se for financiar a campanha só com dinheiro dos ricos, só teremos candidatos eleitos ligados às classes abastadas. Doutor Carlos, com relação às mulheres, a participação das mulheres já foi cobrado, já foi questionado, existe alguma alteração? Não, o que há é uma discussão sobre a parte dos recursos do fundo partidário que deve ir para as campanhas de fomentação da participação feminina, né? Havia uma tendência de que pudesse terceirizar as empresas que poderiam fazer esse tipo de fomento, dessa divulgação, mas isso não avançou, né? Há sempre o ideal da participação feminina, pelo menos 30% das candidatas nas eleições tem que ser de cada um dos sexos, tem que ser do sexo feminino, pelo menos 30%. E os partidos agora estão mais atentos, porque o TSE acabou de decidir que candidatura laranja, candidatura só para... Não basta registrar o nome. Não basta registrar o nome, tem que ter movimentação de campanha, tem que ter movimentação de recursos, tem que ter atos de campanha para não ser considerado uma campanha laranja, que pode impugnar toda a chapa. O TSE tomou uma decisão muito radical, que comprometeu toda uma chapa da cidade de Valença, no Piauí, porque se utilizou de candidatos laranja. Eu entendo que isso deve haver um amadurecimento maior, deve haver uma punição a quem se utiliza de candidatos laranja, mas eu penso que não seja indeferindo o registro e caçando todos os candidatos que forem eleitos para aquela chapa seja a solução mais justa para isso, porque alguns candidatos podem não ter a menor ideia de que isso esteja acontecendo. Doutor Carlos Sérgio, com relação à troca de valores entre partidos, também há alteração? Ou isso é uma prática que já vem acontecendo? Os partidos vão poder trocar esses recursos do fundo partidário? Não, eu não vi nenhuma discussão específica sobre essa questão do fundo, o que tem que haver é a individualização dos recursos de cada um, tem que haver a devida prestação de conta. Havia uma tentativa de se ampliar o prazo de prestação de conta dos partidos. Os partidos, eles queriam poder consolidar a prestação de conta dos gastos de campanha num período mais longo da campanha eleitoral, e aí acabou se não avançando isso, porque com isso acabaria se impedindo a impugnação, uma vez que após a diplomação só se tem 15 dias para se impugnar candidaturas. Passado 15 dias após a diplomação, não se impugna mais ninguém por motivação eleitoral. E se a prestação de conta fosse alargado o seu prazo, acabaria que você só, quando viesse a ter que ajuizar alguma ação por conta de problema na prestação de contas, já não teria mais prazo para isso. Então, acabou-se não se flexibilizando, mantém-se o prazo de obrigatoriedade da prestação de contas, que é de 30 dias após as eleições. Doutor Carlos Sérgio Barros, advogado, especialista em direito eleitoral, nosso muito obrigado pela sua contribuição e participação aqui conosco. Eu que agradeço, estamos aí para contribuir com a discussão eleitoral, discussão política a favor da democracia. Perfeito, boa noite.